Bom, boa noite a todos. Então, hoje a gente vai ter as apresentações, né, dos trabalhos sobre o Drummond e a segunda geração de poetas do modernismo, né? Eu recebi já os trabalhos de alguns de vocês, né? Sendo que pelo meu controle eu recebi da Débora, da Amanda Pellegrini, Daniele e Elisa, da Bruna e Vitória, Marcela e Joyce, né? E me disseram que iam apresentar hoje a Lucimari, a Andrea e o Carlos. A Lucimari pediu para apresentar primeiro, né? Então, se ninguém tiver nada contra, a Lucimari vai começar com o poema José, do Carlos Drummond de Andrade. Boa noite, todo mundo. Eu vou falar sobre Carlos Drummond. Professor, eu vou pedir para mim, que eu vou ler nas minhas anotações aqui, tá? O poema, porque eu não enxergo no note. Bom, eu vou falar sobre Carlos Drummond de Andrade, considerado um dos maiores escritores do Brasil, faz parte da segunda geração do modernismo. Foi precursor da chamada poesia de 30, com a publicação da obra alguma. Carlos Drummond ele nasceu em 31 de outubro de 1902, em Itabira do Mato Dentro, em Minas Gerais. Descendente de uma família de fazendeiros tradicional da região, Drummond foi o nono filho do casal Carlos de Paula Andrade e Julieta Augusta Drummond de Andrade. E essa família do Drummond era bem tradicional mesmo, tradicionalista, bem, né? 2 anos mais tarde, desde pequeno, ele sempre gostou muito das letras, até no vídeo que o professor enviou para a gente no grupo, ele fala muito disso, mesmo sem conhecer, sem falar, sem ler, sem aprender as letras, ele já admirava as escritas, né? Ele interessa pelas palavras e pela literatura, e em 1916 ele ingressa no colégio em Belo Horizonte. 2 anos mais tarde, foi estudar no internato jesuíta no Colégio Anchieta, no interior do Rio de Janeiro, de Nova Friburgo. Lá nesse internato, ele tem um problema com o professor de português em relação a uma nota, né, sobre um questionamento dele, onde ele é expulso desse colégio, e ele retorna para Belo Horizonte, né, onde ele vai fazer farmácia, alguma coisa, mas ele não exerce nunca exerceu essa profissão, o curso que ele fez, né? Ele vira funcionário público, ele se torna funcionário público, e ali ele começa a escrever, né? Ele se aposenta como funcionário público, né? E eu escolhi esse poema porque quando eu olhei, eu falei assim, Jesus, é o que eu sempre gostei muito desse poema, mas nunca tinha colocado. E eu sempre pergunto assim pro meu marido, né, quando ele coloca algum problema, eu falo, e aí, José, né? E agora, José, né? Ele fala, José não tem resposta. Então, quando eu olhei esse poema, e eu já tinha visto ele há muito tempo, mas nem me lembrava mais dele, mas essa indagação, como que as coisas ficam na mente da gente. Eu tomo muito isso, que como que as coisas... Por que essa frase ficou em mim? Porque me impactou. E agora, José? Por que até hoje, qualquer indagação que eu faço ao meu marido fala, e agora, José? Né? Porque, de alguma forma, a escrita do Drummond, ela mexe com o interior da gente, ela mexe com o psique da gente, né? Ela deixa alguma coisa dentro. Não importa o tempo, nem quando você retoma algum poema, alguma crônica, alguma coisa dele, né? E por isso eu escolhi José, já por causa disso, porque me indagava alguma coisa, né?
E uma das coisas que eu vi lá naquele vídeo que me chamou muito a atenção foi uma coisa que Drummond fala já ali no finalzinho da entrevista dele, que eu gostaria de ler o que ele fala. Eu não copiei afinco, mas foi uma coisa que me deixou e que eu tenho com a literatura, é isso que ele diz. Ele me mostra, a literatura para mim me mostra um olhar mais minucioso da história, um olhar mais visto fora dos padrões político ou qualquer um que se responda à sociedade. E nesse finalzinho da entrevista dele, ele fala justamente isso quando ele vai se referir às crônicas, né, nessa entrevista. Ele fala assim: a crônica devia ser mais conceituada como gênero, e não como um gênero maior ou menor, porque todos os gêneros são importantes, desde que seja bem praticado. Não há escala de tamanho ou de potência. Aqui é uma das coisas que me chamou bastante atenção, que Drummond era de uma riqueza tão delicada que ele não se colocava como o superior pelo estudo dele, pelo conhecimento dele, pela dinâmica dele, por tudo que ele era e ele representava naquele instante na literatura. Ele nunca se colocou dessa forma. No entanto, está aqui, na própria fala dele, essa sensibilidade, essa humildade de Drummond. Isso ficou muito impactado comigo, em mim, essa fala dele, né? Aí ele continua assim, que não como uma potência maior ou menor, né? Que a crônica não seria algo maior que as outras coisas, né? Embora a crônica não tenha como que ele diz? Embora a crônica não tenha embora a crônica ela não faz parte da história em si, mas ela contribui, ela auxilia a história. Ele dá o exemplo assim: daqui a 20 a 30 anos, se alguém se debruçar sobre a história do Brasil e que se quiser ter uma ideia do que foi 1984, ele vai encontrar uma grande efusão política, uma grande confusão política, uma infinidade de declarações e manifestos, de discursos e documentos oficiais. Mas ele vai ficar turdido, né? Uma palavra bem mineira, né? Turdido, né? Bem, que quer dizer confuso, meio perdido mesmo, né? Quem vai estar pesquisando vai ficar bem aturdido com a quantidade de papéis, todos esses papéis ou entrevista. Nunca diz, o que ele diz na entrevista é que essas histórias, essas entrevistas, ela nunca diz a verdade pura vamos dizer, bem no popular, nua e crua, né? Bem purista. Porque ele fala que a verdade parece que é perigosa, então ninguém fala. Quando se lê a história, na história mesmo, escrita por um historiador, ele não conta a história na história. Porque ele fala que, às vezes, essa verdade, ninguém quer enfrentá-la ou extrair toda a riqueza que ela tem. E o que o historiador ele vai ter E o que o historiador vai fazer? Ele vai ter que destrinchar no meio de tanta papelada essa essência dessa história. Quanto que o cronista não. O cronista ele vai contar o sentimento daquela população naquela época. Ele vai falar sobre o espírito das pessoas naquela época. Então, ele não tem muita... O que ele fala nessa entrevista, o cronista ele não tem muito
compromisso com a sociedade, com a política, com o que está sendo falado nesse período, nessa época. Ele não tem que dar resposta, ele é livre disso. Ele não é comprometido com nenhum partido. Então, ele pode contar esses sentimentos ou falar de alguma situação, até mesmo de políticos, sobre isso. Então, Drummond, para mim, assim, ele fala numa simplicidade toda a riqueza que ele tem, com toda a riqueza que ele é. Ele fala sobre o cotidiano da vida e conta história, e conta período. Né? No final dessa entrevista, ele conta um diálogo que não é nem um diálogo, é a percepção dele de uma época, quando ele fala sobre quando ele pega o ônibus, o bonde, né, o fresquinho lá, né, que para nós hoje em dia é fresquinho, que ele encontra uma mulher lá, ele fala que descreve isso dentro do livro dele, que comendo uma espiga de milho dentro do ônibus, né? E aquilo chama a atenção dele, ele coloca assim, ele faz uma analogia de períodos, né? Uns anos atrás, aquilo jamais aconteceria. Primeiro, porque uma mulher não comeria em qualquer lugar, ela precisava de um lugar, ninguém se comeria sem oferecer para qualquer pessoa, qualquer um que estivesse perto, né? E ele fala assim que agora já não, naquele período em que ele está fazendo aquilo já não é mais daquela forma. Então, você vai vendo as mudanças sociais que vai acontecendo e ele vai colocando dentro das poesias, das crônicas, essa parte da história. E é essa parte da história, dentro da literatura, que me chama a atenção. Né? Porque às vezes a gente estuda sobre história, mas a gente estuda sobre aquela história, né, contida, né? Não essa história. E a literatura, e Drummond conta essa história para a gente, né? Então eu vou ler agora o poema José, que eu acho que vai trazer muitos questionamentos e muitos pontos de vista. O poema José. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz verso, que ama, protesta? E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio. Não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula de jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas? Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Mas você não morre, você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope. Você marcha, José. José, para onde? Esse é um poema, ele foi publicado em 1942 pela editora José Olímpio, na coletânea Poesia. Foi em 1942 o período
em que o Brasil se passava era a Segunda Guerra Mundial, em que o presidente Getúlio Vargas ele declara guerra contra a Alemanha e a Itália, né? Então é quando essa poesia é escrita. Na composição é um poema modernista, com versos livres, ausente de um padrão métrico nos versos e o uso de linguagem popular e cenários cotidianos. Aí eu contei aqui, fiz a contagem. Ele tem 62 versos, o poema é composto por 62 versos, distribuído em 6 estrofes, sendo que a primeira tem 12, 15, aí vai sequência 15, 9, 8, 9, 9, isso, e 9. Né? Aí vem os questionamentos, né? Aí eu ali na primeira estrofe, e agora, José? Já começa pelo título, eu vou começar ali pelo título. José, quem é José? Quem poderia ser José? Professor, eu vou falar um pouquinho o que eu achei, assim, né? O que seria esse José? Seria Drummond? Seria outras pessoas? Seria eu? Quem seria esse José? Eu acredito que esse José é tanto Drummond, por seu nome. Por que José? Um nome comum, né? Principalmente naquele período. Os nomes comuns eram João, José, Maria. Então, ele pega um nome que cabe a qualquer um, né? José, Zé, né? E eu vejo isso, que cabe a qualquer um, né? Mas ele deixa esse nome, e eu vejo que eu vejo dessa forma, que o José pode ser eu, pode ser você, pode ser Drummond, né? Aí ele coloca ali, e agora, José? Né? A festa acabou, a luz apagou, e eu vejo assim, que esse poema ele tem muito verbo. Não sei se eu estou errada, mas foi o que me chamou muita atenção. Ele tem muito verbo, né, em todas as estrofes dele. Aí a festa acabou, a luz apagou. Aqui ele coloca uma situação, ele descreve uma situação em que esse José se encontra, né, que tudo se foi, não tem mais significado. E agora, José, eu vejo que poderia ser uma provocação que o Drummond faz a qualquer um dentro desse cenário que ele descreve. O que você faria se tudo parasse, se não houvesse mais nada disso? Né? Eu vejo assim que aqui o eu lírico, eu vejo ele muito na solidão, sozinho, sem ninguém, que só resta ele com ele mesmo, que começa a fazer essas indagações com ele mesmo. E agora? E agora que não há mais nada? Né? E agora, aí eu vejo aqui ó, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? Ele retorna a perguntar isso, ele insiste em perguntar isso. Ele quer provocar alguma coisa a quem lê. Seja bom, seja ruim, seja uma reflexão, né? E agora você? Essa parte, e eu estava lendo, a hora que chegou essa parte, é um momento que eu assustei quando o protagonista do poema, sendo Drummond ou não, quando ele te chama aqui, parece que ele me provocou muito mais, e agora você, do que e agora José? E agora você? Quando eu voltei e li de novo e prestei atenção e comecei a refletir, e se eu me encontrasse nessa situação? E quantas vezes a gente não se encontra numa situação que a gente me diz, e agora? O que você vai fazer? Né? Uma situação, então foi a parte que mais me chamou a atenção, e agora você?
E esse agora você, eu acho que ele chama tanta atenção, eu vejo assim, que me chamou tanta atenção porque ele até nesse momento e agora José, logo no começo, como eu já falei, eu acreditava que esse José podia ser qualquer um. Mas quando ele chega aqui e agora você, eu vejo que esse você somos nós, leitores desse poema. E que esse José é ele mesmo, o próprio Drummond, né? Você começa questionando que esse José pode ser qualquer um, quando você chega nessa parte, você fala assim, não, José é Drummond, né? Porque ele te chama para a conversa, ele te chama para a indagação, ele te chama para o problema que está ali, né? E já na segunda estrofe, está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. Aqui, o protagonista e o intelector que foi convidado lá em cima a se questionar agora, ele coloca esse questionamento confirmando que ele continua sem nada. Ele está isento de qualquer coisa. Assim, ele não tem autonomia para fazer qualquer coisa, ou não tem motivação para fazer qualquer outro tipo de coisa, né? Ele continua aqui dizendo que você ou qualquer um continua nessa ausência de tudo, né? O dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia, e tudo acabou. E quando fala que não veio a utopia para qualquer um é um sonho, né? É uma ideia de uma coisa plena, de uma coisa que a gente sempre, quando fala em utopia, de coisas boas, aí, quando isso se finda dentro da gente, deixa um vazio muito grande e não há mais utopia. Ele não vê mais essa utopia. Eu acho que é uma alma muito dentro da tristeza eu vejo assim, diante daquele espetáculo que é a guerra, né? Isso tudo eu vejo assim dentro do espetáculo da guerra naquela época, mas é tão atemporal que a gente pode trazer dentro de que guerra que a gente traz dentro da gente, né? Qual é a guerra? O que fez com que os seus sonhos, que é a utopia, não venha, que acabe, né? Ali já na terceira estrofe, e agora, José? Ele termina indagando, ele começa indagando de novo na terceira estrofe, e agora? Só doce palavra, seu estante de febre, só gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Esse agora, aqui ele descreve tudo aquilo que nós temos e que a gente acha que é importante, mas diante de uma guerra, diante de uma alma dentro de uma tristeza, dentro de um problema, isso tudo se torna secundário, né? Eu vejo. O que isso vem te resolver nesse momento, né? O que isso vem te trazer nesse momento, né? E aqui ele pergunta, e agora? E agora, José? Ele termina assim, perguntando, e agora? Diante de toda essa descrição, de tudo isso, ele ainda pergunta, e agora? Mesmo que tudo isso que você tenha, né? Mesmo com doces palavras, seu instante de febre, sua gula e jejum, tudo isso que é pertença física, porque isso é coisas físicas, né? Quando você não tem mais nada disso, aí ele ainda indaga, e agora? Eu acho que quando ele pergunta, e agora? Ele tenta tirar você dessa letargia, desse abatimento. Né? E agora? E agora? Ele tenta te provocar para isso. E agora? E agora?
Ali na quarta estrofe, ele fala assim: com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta, quer morrer no mar, mas o mar secou, quer ir para Minas, Minas não há mais. José, e agora? Você querer fazer algo, mas você é impossibilitado de fazer aquele algo que não existe mais. Aqui ele fala que não existe mais porta, não existe mais nada, né? E como a gente sempre remete assim, o poema com um pouco do que o escritor ele remete aqui, quer ir para Minas Gerais, Minas não há mais. Não há mais por quê? Porque ele já modificou, porque a lembrança que ele tem de Minas Gerais é aquela lembrança da infância dele, né? É aquilo que ele tem. E ele querendo ir para Minas, Minas não tem mais. Ela foi modificada, o futuro chegou nela, as coisas modernas chegaram nela também, e ela foi transformada. Da minha vida, mas não vai ser mais daquele jeito, porque não existe mais, não há mais daquela forma. Ou falar, poderia outra forma, né, naquela época. Não, já foi, já não existe mais, já passou, né? Aí ele segue assim: se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse. Aqui ele continua provocando, né? Mas ele provoca aqui, ele vai dando. Eu vejo que ele vai dando ideias para a gente sair dessa letargia, dessa paralisia, né? E você é tão difícil que você não chega nem a morrer, né? Você está tão paralisado naquela situação, naquilo que você está vivendo, que você não consegue se mover, né? Muito menos morrer. Não chega a ponto nem de morrer, né? Aí ali já na sexta estrofe ele fala: sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia. Foi duro eu saber o que era teogonia, viu, professor? Sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope. Você marcha, José. José, para onde? Aqui o protagonista, ele se vê totalmente sozinho, sem saída, né? E marchar, esse verbo marchar para onde? Né? Para cumprir a missão dele, que é ir para a guerra, né? E para onde? Né? Quando foi feito num período em que o Brasil se encontrava na guerra, num momento de totalmente desespero, né? Em que as pessoas se paralisaram mesmo e que as coisas não viam, mas eu vejo que é tão atemporal e que ela vem tanto dizer para a gente, ainda mais nesse período de pandemia, né, que a gente se pergunta o que fazer agora diante disso, que a gente não tem nada na mão, né? Para onde você vai, né? Ela e vem bem apropriado para esse período que a gente está vivendo. Para onde nós iremos? O que nós iremos fazer, né? E é um poema que eu gosto muito do Drummond, que ele vem falando bastante. Igual eu gosto de Clarice, eu gosto de Drummond, né? E fica esse questionamento para nós, num período que também nós atravessamos com uma guerra de uma doença que a gente não tem cura ainda, né? E o que vamos fazer? O que vamos mudar diante disso? Vamos paralisar? O que iremos fazer nós, José? Termino com isso, professor. Tá certo, Lucimari, obrigado.
Eu acho que você conseguiu pegar bem o espírito da coisa, né? Quer dizer, a possibilidade de interpretação é bastante aberta, né? De qualquer maneira, tem um diálogo muito próximo com o contexto histórico, sim, né? É uma das coisas que eu esqueci de falar. A subjetividade dentro do poema do Drummond, tanto no período em que ele escrevia, quanto no período agora. Ele abre esse leque e ele como ele diz, como eu disse logo no começo, ele tem essa. Eu não consigo achar outro termo que não seja humildade de permitir que cada um tenha sua subjetividade em qualquer período, em qualquer momento daquilo que você lê a respeito dele ou das coisas que ele deixa. Sim, eu acho que você conseguiu expressar isso, Lucimari, né? O que a gente percebe, por exemplo, no documentário, é que o Drummond é um poeta que é muito popular, né? A ponto de os poemas dele ficarem gravados na memória coletiva, né? Então, por exemplo, essa expressão "e agora José" era mais ou menos comum quando alguém se sentia numa situação assim meio de impasse, né? Virou quase que um ditado popular, né? Como a Lucimari falou. Eu achei interessante também o comentário da Andrea, que ela fala assim, a vontade de cantá-lo, o poema, porque a métrica é popular também, né? São 5 sílabas, né? Tem alguma variação, mas são 5 sílabas, que é a redondilha menor, né? Então é uma métrica popular. Então tem uma musicalidade. É uma linguagem, não tem muita rima, né? As estrofes são, os versos são, as estrofes são formadas por números diferentes de versos, não tem rima, mas tem um ritmo, né? Que é esse da redondilha menor, 5 sílabas. Mas, bom, eu acho que a Lucimari deu conta de falar tudo que tem mais relevância no poema, né? E daí a gente pode passar ou para o Carlos ou para a Andréia. Daí vocês veem quem prefere apresentar primeiro. Tá, eu vou ler primeiro o poema, aí a análise formal dele eu vou deixar por último, tá, professor? Os recursos estilísticos, porque tem que fazer uma relação com o poema em si, aí depois eu faço análise formal, tá bom? Vocês estão me ouvindo? Sim, Sim, Andréia. Ok. Consolo na praia. Vamos, não chores. A infância está perdida, a mocidade está perdida, mas a vida não se perdeu. O primeiro amor passou, o segundo amor passou, o terceiro amor passou, mas o coração continua. Perdeste o melhor amigo, não tentaste qualquer viagem, não possuis casa, navio, terra, mas tens um cão. Algumas palavras duras, em voz mansa, te golpearam. Nunca, nunca cicatrizam. Mas e o humor? Vou ler em português, tá? A injustiça não se resolve. À sombra do mundo errado, murmuraste um protesto tímido. Mas viram outros. Tudo somado, devias precipitar-te de vez nas águas. Estás nu na areia, no vento. Dorme, meu filho. Bom, esse poema, em si, ele traz uma reflexão, né? Como se fosse uma crise existencial, como se realmente parasse para pensar em alguns problemas da vida. Né? E na primeira estrofe, aqui o eu lírico, ele vai, deixa eu botar aqui para que vocês possam acompanhar comigo.
Só um momentinho. Tá. Aqui na primeira estrofe, ele vai colocar alguns momentos, né? E ele diz assim, vamos, não chores. É como se ele me colocasse assim, olha, tem momentos na vida que é preciso chorar, mas é preciso, na verdade, não chorar, apesar do momento, desculpa. É como se o eu tivesse, assim, relativamente sereno, assim, até do ponto de vista estético, né? Mas na medida em que ele assim, não põe em dúvida de maneira assim, ostensiva a integridade do seu ser, a sua ligação com o mundo, né, a legitimidade da sua criação, enfim, o poema todo ele vai ser bem reflexivo, tá? Então, assim, no primeiro momento, ele fala de perdas, né? A infância está perdida, a mocidade está perdida, e são dois momentos da vida em que representam muita coisa. Né? A infância ela vai representar os dias de fantasia, os dias de brincadeiras, o dia da não preocupação com a vida, de uma certa forma, porque não tem problemas de adulto para pensar, enfim. A mocidade já é aquele momento assim, de planejamento, muitas vezes, de realizações dos amores, os primeiros amores acontecerão, algo que ele vai falar logo em seguida, né? Momentos de aventuras, quem nunca aprontou na mocidade, mas isso também se perdeu, né? Mas é interessante que ele termina a estrofe falando, mas a vida não se perdeu. Então, a vida, apesar das perdas, ainda há vida. E aí, na segunda estrofe, ele já vai abordar justamente que os amores passaram. Assim como a infância está perdida, ou seja, irremediavelmente está perdida, não tem como voltar, o primeiro amor passou. Então, algo que passou, acabou, não tem como voltar. O primeiro amor acabou, o segundo, ou seja, os amores acabaram. Mas ele fala no último verso, mas o coração continua. Ele apresenta as agruras, mas no final é como se ele desse uma solução, digamos assim. Então, se a gente for analisar a questão do coração, o coração ele representa o sentimento. Os sentimentos que a gente tem, apesar de não ser esse órgão que mostra isso, mas a gente, né, faz essa representação, né, do coração relacionado ao sentimento. Então, é como se alguém sem coração fosse incapaz de amar, fosse incapaz de mesmo, né, o primeiro amor, o segundo, o terceiro, mas pode vir outros, né? Enfim. E aí, na terceira estrofe, né, ele já vai dizer assim, perdeste o melhor amigo. Deixa eu só me achar aqui. Ok. Tá, na terceira estrofe, assim, perdeste o melhor amigo. Não tentaste qualquer viagem, não possuis casa, navio, viagem, navio, terra, mas tens um cão. Então, assim, ele perdeu o amor, ele perdeu no início lá, falando das fases da vida, como perda, né? Assim, não tentaste nada, qualquer viagem. O que será que esse eu lírico está querendo dizer nesse momento? É como se fosse aquela pessoa que não tivesse conseguido nada e está tão preso ao seu problema, à sua dor, que parece que ele não consegue olhar o futuro, olhar à frente, olhar que ele pode, na verdade, explorar a vida, mesmo com todas as perdas. Porque quando ele fala, mas tem um cão, ele está dizendo assim, olha, quando a gente fala assim, o cão é o melhor amigo do homem. O cão, ele ama incondicionalmente, ele gosta incondicionalmente, ele está ali do lado do seu dono incondicionalmente. Então, assim, apesar de todas as perdas, apesar da perda do amigo, apesar de tu não tentar conseguir a viagem, tu não possuir bens, né? Mas tu tens um cão. Então, há algo ainda que se possa valer. E aí, na quarta estrofe, né? Ele fala, algumas palavras duras em voz mansa te golpearam.
Então, essas palavras duras e mansas, elas sugerem as desilusões amorosas, né, que provavelmente ele teve, porque ele fala dos amores perdidos. Eu fiquei um pouco confusa com relação à palavra mansa, mas em outros poemas que eu já li, não só de Drummond, mas de outros poetas também, essa questão da voz mansa, eu acredito que sugere a questão da feminilidade. Então, provavelmente foi uma mulher, né, que te golpeou. Esse te golpear no sentido de te traiu, te enganou, né? Até que é um recurso estilístico que vai acontecer, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, né? E fala, nunca cicatrizam. Tem dores que são tão dolorosas, né? Traições, mentiras, engano, né? Que fala assim, nunca. Ele enfatiza o advérbio aqui, nunca cicatrizam, né? Ou seja, está realçando a dor. Mas aí no final ele fala, mas e o humor? Apesar disso tudo, apesar de todas essas dores, a gente tem que abrir um sorriso no rosto, tentar amenizar essa dor, né? Não é tentar enganar o sofrimento, mas é como se fosse isso, né? Na verdade, não vai diminuir ou vai, sei lá, sumir o sofrimento, mas vai tentar amenizar. Aí na quinta estrofe ele fala, a injustiça não se resolve, a sombra do mundo errado. Se a gente for observar, até no final da análise da Lucimar, ela fala com relação à sociedade em si hoje, né? E a injustiça ela não se resolve. Infelizmente, vivemos um mundo desigual, né? A sombra do mundo errado. Porque a injustiça ela é impossível realmente de ser resolvida se vivemos numa sociedade mentirosa, digamos assim, complexa, problemática. Porque, ao mesmo tempo, quando uma sociedade, essa mesma sociedade busca paz, busca cuidar do outro, essa mesma sociedade busca o ódio, enfim, né? Ou parte dessa sociedade, né? E aí ele fala, murmurasse um protesto tímido, mas virão outros. É como se tem pessoas que sabem que precisa tomar uma decisão, sabem que precisa se manifestar, sabem que precisa fazer alguma coisa, uma reação, sabe, sacudir mesmo, mas mesmo assim o protesto é tímido. É como se até protestasse, é como se até falasse, mas digamos que falou para a pessoa errada, ou então falou de uma forma tão... É como se dissesse assim, eu te amo, mas... Ou então, eu te odeio, falando, rindo, enfim. É como se não surgisse efeito, né? Mas outros virão. Ou seja, apesar dos pesares, né? Outros amores virão, outras alegrias, enfim. E na última estrofe ele fala, tudo somado devias, né? O que se retoma para esse verso, né? Tudo que se perdeu, né? Tudo foi somado, tudo já se perdeu, mas quando a gente fala assim, devias, é como se assim, olha, tu deve realizar, deve fazer algo, né? É como se o primeiro verso já te puxasse para o segundo verso, né? Devias precipitar-te de vez nas águas. Ou seja, tu está tão ruim, né? É como se aqui nesse momento o eu está chamando a nossa atenção, né? Ei, olha, já que está tão ruim, né? Sugere aqui a questão até de um suicídio, digamos assim, né? A dor está tão grande, então, olha, precipita-te de vez nas águas. Enfim, estás nu na areia, no vento, né? A condição, acho que de nudez, ela mostra a vulnerabilidade do ser humano, até mesmo, como foi falado no outro verso, do outro poema, né, que eu li na semana retrasada, também falava dessa questão da nudez da crucificação, né? E a nudez, ela mostra, né, a nossa fragilidade, ela mostra a vulnerabilidade, na verdade, né, do ser humano, da humanidade de modo geral, né? E também, assim, quando ele fala estás nu na areia, mostra, na verdade, como realmente nós somos, no caso, a nudez, né? Sem máscara, sem farsa, sem mentira. Mas estás nu na areia, no vento, ou seja, o vento leva, é passageiro, é frágil, então, enfim. E no final, né, o poema ele vai se encerrar até de uma forma imperativa. E o poeta diz, dorme, meu filho.
assim, a gente fala que encanta os males espanta, mas quando se dorme, também se descansa. Então, assim, não é que vai sarar a tua dor, não é que vai parar, cessar a tua dor, cessar o teu sofrimento, mas vai, talvez, o sono revigora, né? Te faz acordar, digamos assim, mais alerta e acordar mais, sei lá, animado, enfim. Mas é um imperativo que ele coloca, né? É como se fosse do último verso, né? Do primeiro verso ao último, ele pulasse e começasse com um imperativo e terminasse com um imperativo. Foi mais ou menos isso que eu entendi do poema, tá? Agora sim, eu ia fazer uns slides, mas aí não tive tempo, então eu vou tentar fazer assim, a análise formal dele, professor, tá? Ele tem 6 quartetos, né? Cada verso, cada estrofe tem 4 versos. Não há rimas, né? Não daria para cantar. Não há rimas, até daria, mas enfim. Porque tentei, né, ver uma regularidade, né, durante as estrofes. Perdão, apesar de ter até essa regularidade na estrofe, mas ele não tem essa rima, né? E o que eu percebi, eu li várias vezes o poema, e eu li rápido, eu li um pouco mais tentando colocar uma sonoridade nele, mas o poema em si, né, pela mensagem que ele passa, não dá para ser rápido, não dá para encantar, a não sei que seja um cântico meio melódico mesmo, né, porque ele é uma realidade penosa, né, mostra aí alguém em dores, alguém, né, um suposto vontade de suicidar, então eu acho meio contraditório fazer uma leitura rápida, ou sei lá, enfim. E quanto aos recursos estilísticos, assim, eu acho que eu achei, não todos, né? Eu acredito que com certeza eu não devo ter passado despercebido, mas eu percebi pelo menos 3 figuras de linguagem nele. Na primeira estrofe, aqui no Vamos, não chores, né? E indo, como eu falei, começando no primeiro verso, indo para o último verso, a gente vê algo imperativo, né? Então, assim, eu acredito que seja a figura de linguagem apóstrofe, né? Porque ela invoca, assim, né, o interlocutor. O eu lírico está dizendo, vamos, não chores. E aqui tem uma indicação de que fosse o tu, vamos, o chores, né? Tu não chores. E lá no final, no último verso, né, da última estrofe tá, dorme, meu filho. Ou seja, o primeiro verso associa-se ao primeiro, o primeiro se associa ao último, desculpa. Né? Então, assim, pelo menos foi isso que eu entendi. Também, pelo menos em 2 momentos, o paralelismo. No primeiro, eu acho que deve ser o rítmico, eu lembro de 2 ou 3 deles, né, tipo de paralelismo, mas, assim, o que mais é apresentado é justamente nessa segunda estrofe, aqui, o primeiro amor passou, o segundo amor passou, o terceiro amor passou, mas eu não consegui encontrar outro. Mas, assim, eu também encontrei a sinestesia, meio que antítese, levando a um paralelismo também, tá? Aqui na quarta estrofe, deixa eu voltar aqui. Algumas palavras duras, né? Algumas palavras duras em voz mansa te golpearam. Bom, a sinestesia, eu fiquei um pouco na dúvida, porque a sinestesia ela é a questão das expressões, né? A oposição entre palavras que mostram sentidos diferentes, apesar daqui, quando fala algumas palavras duras, né? A palavra a gente mede pela boca, enfim. E a voz mansa, com relação à audição, aí por isso eu talvez tenha pensado na sinestesia, né? Mas, ao mesmo tempo, ela provoca uma antítese, porque palavras duras em voz mansa. Aí eu acho que é uma antítese, e que talvez também leve para um paralelismo antagônico, né? Enfim. E é isso, professor.
Acho que eu terminei. Certo, Andréia. Eu acho que esse poema, ele, de certa maneira, ele é parecido com o José, né? O Uhum, tom dele, né, é sim, parecido, né? Meio de o sentimento parecido, né? sim. E, e o momento é próximo, né? Porque o José foi publicado em 42, né? E esse Consolo na Praia é do livro A Rosa do Povo de 45, né? Então ele está bastante envolvido pelo clima da Segunda Guerra mesmo, né? Então, Sim, isso mesmo. eu acho que a escolha foi bastante deu assim, por coincidência, vocês duas escolheram poemas que dialogam entre si, né? E a E gente nem se reuniu para isso. então, embora assim, como a Lucimari falou, ou como a Andrea também, né, interpretou a partir de coisas mais próximas do dia a dia de cada pessoa, né? Tem um clima, né, histórico, social também, né? Elisa, você levantou a mão? Levantei, professor. Vou abrir minha câmera, peraí. Ó a cara do ser humano que chorou com a voz da Andréia. O senhor tem que proibir a Andréia de ler esses negócios, né, no final de semestre, porque o ser humano já está surtando. Aí escuta um poema desse nessa vozinha dela, a gente chora, professor. É um pecado isso. Olha só, toda vermelha de chorar por conta de um poema. Foi muito linda a sua apresentação, Andréia. Parabéns, eu amei. Era isso, prof. Ela é Tá, suspeita para obrigado, falar. Elisa. Ela é minha filha adotiva, então não vale. Obrigada, Liz. Bom, a gente pode passar para o Carlos, então, né? Sim. Posso começar a apresentar, Carlos? Ou tu vais falar alguma coisa antes? Boa noite, professor Fábio. Boa noite, colegas. Eu falo aqui de Recife. Bem caracterizado aqui com chapéu de vaqueiro. Embora a cidade aqui esteja chovendo aí desde o dia que eu cheguei, né? 2 semanas já de intensas chuvas. Inclusive, peguei um resfriado aqui. E a minha ideia inicial, professor, era fazer a apresentação sobre Manuel Bandeira e João Cabral do Melo Neto, às margens do Rio Capibaribe, assim como eu havia comentado nas aulas anteriores, né? Aproveitar que vim aqui a Recife resolver algumas questões pessoais, não poderia deixar de visitar o espaço Pazárgada, que é ainda a casa do avô de Manuel Bandeira, na Rua da União, no centro do Recife. E ali, né, na minha cidade, me inspirei em não fazer propriamente uma declamação, porque é um poema extenso e que acho que a acústica também do local do salão não estava das melhores, né? Chove muito em Recife, tinha algumas infiltrações lá, então tinha espaço, tinha área que a gente também não poderia transitar. De modo que eu fiz uma espécie de improvisação com a equipe de lá e consegui produzir um vídeo aí de pouco mais de 3 minutos sobre o poema Evocação do Recife. Né? Um poema no qual eu me identifico bastante, tendo em vista ser aqui da região e aspectos do poema que remetem muito também à minha infância e a toda a minha história de vida, porque eu tenho uma identificação muito profunda com a poesia de Bandeira, especialmente com essas poesias que ele expõe a sua biografia, né? Apesar de ter vivido aqui em Recife até os 10 anos, depois ele vai para o Rio de Janeiro, né? Escreveu muito sobre a cidade do Recife, e por isso tem esse espaço, que é o espaço Pazárgada, aqui no centro da cidade.
E nessa visitação eu percorri algumas ruas do centro do Recife, né? Eu passei em frente à casa de Clarice Lispector, assim eu coloquei as fotos também no grupo. Lamentavelmente é um patrimônio que não está sendo preservado e, enfim, são questões que não vem o caso aqui ficar detalhando, né? Mas, me colocando ali em relação ao poema, eu fiz esses vídeos e coloquei para a Andréia me ajudar a apresentá-los aqui, né? E depois da apresentação, vou fazer alguns comentários sobre o poema, que está na página 69 do livro Antologia Poética, disponibilizado pelo senhor no Classroom, e do livro Antologia Poética, né? Esse poema é de 1925 e é escrito por Manuel Bandeira. Andréia, por favor, os 2 vídeos. O primeiro, professor, eu faço uma homenagem, de fato, à disciplina de Literatura e Cultura Brasileira, que desde o primeiro momento me identifiquei, aliás, desde o semestre passado com o professor Ravel, né? Tudo que é feito a cultura e a literatura brasileira são áreas que eu gosto muito e faço isso com muito prazer e com muita espontaneidade. Então, portanto, essa homenagem no nosso último encontro, na verdade, mas sendo ou não sendo, fica aqui já a homenagem, né, desde já, aqui direto do Recife, para a disciplina, né? Eu homenageio todos os colegas também, por todos esses encontros que nós tivemos, ao senhor dessas oportunidades aqui de nos encontrarmos, né? E apesar das dificuldades do ensino remoto, a gente está aqui mais uma vez. Então eu peço a Andréia, por gentileza, que faça a apresentação dos 2 vídeos. Tá, eu vou enviar pelo WhatsApp, né? E no grupo da turma, tá? E aí o pessoal assiste. Bom, o poema se chama Evocação do Recife e diz assim: Recife, não a Veneza americana, não a mal-estar dos armadores das Índias Ocidentais, não o Recife dos mascates, nem mesmo o Recife que aprendi a amar depois, Recife das revoluções libertárias. Mas o Recife tem história e literatura, Recife sem mais nada, Recife da minha infância, a Rua da União, e eu brincava de chicote queimado e partia as vidraças da casa de Dona Aninha Viegas. Antônio Rodrigues era muito velho e botava o piscenê na ponta do nariz. Depois do jantar, as famílias tomavam a calçada com cadeiras, mexericos, namoros, risadas. A gente brincava no meio da rua. Os meninos gritavam: Coelho sai, não sai. À distância, as vozes macias das meninas politonavam: Roseira, dá-me uma rosa, craveiro, dá-me um botão. Dessas rosas, muita rosa terá morrido em botão. De repente, nos longes da noite, um sino. Uma pessoa grande dizia: Fogo em Santo Antônio. Outra contrariava: São José. Antônio Rodrigues achava sempre que era São José. Os homens punham o chapéu, saíam fumando. E eu tinha raiva de ser menino, porque não podia ir ver o fogo. Rua da União. Como eram lindos os nomes das ruas da minha infância. Rua do Sol. Tenho medo que hoje se chame do doutor fulano de tal. Atrás de casa ficava a Rua da Saúde, onde se ia fumar escondido. Do lado de lá era o cais da Rua da Aurora, onde se ia pescar escondido. Capiberibe, Capibaribe. Lá longe o sertãozinho de Caxangá, banheiros de palha. Um dia eu vi uma moça nuinha no banho. Fiquei parado, o coração batendo. Ela se riu. Foi o meu primeiro alumbramento. Cheia. As cheias. Barro, boi morto, destroço, árvores, destroços, redemoinho sumiu. E nos pagões da ponte de trem de ferro, os caboclos destemidos em jangadas de bananeiras, novenas, cavalhadas. Eu me deitei no colo da menina e ela começou a passar a mão nos meus cabelos. Capiberibe, Capibaribe. Rua da União, onde todas as tardes passava a preta das bananas, com um chale vistoso de pano da costa. E o vendedor de roletes de cana?
o de amendoim, que se chamava midubim, e não era torrado, era cozido. Me lembro de todos os pregões. Ovos frescos e baratos, 10 ovos por uma pataca. Foi há muito tempo. A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros. Vinha da boca do povo, na língua errada do povo. Língua certa, porque ele é que fala o gostoso o português do Brasil. Ao passo que nós o que fazemos é macaquear a sintaxe luzida. A vida com uma porção de coisas que eu não entendia bem. Terras que não sabiam onde ficavam. Recife, Rua da União, a casa de meu avô. Nunca pensei que ela acabasse. Tudo lá parecia impregnado de eternidade. Recife, meu avô morto, Recife morto. Recife bom, Recife brasileiro, como a casa de meu avô. Bom, eu queria até colocar mais emoção na trajetória da leitura desse poema, mas eu não sei se eu consigo fazer isso. Tamanha a grandeza do poema de Manuel Bandeira e a forma como ele utiliza os aspectos da vida cotidiana para revelar, não é? Tudo aquilo que ele viveu e toda a sua infância, né, em Recife. E tem uma coisa que me chama a atenção nesse poema, professor, quando ele, lembrando quando eu fiz projetei, né, a ideia de fazer essa declamação às margens do rio Capibaribe, né, que é o principal rio aqui de Pernambuco, né, e da cidade do Recife, que deságua aqui no mar. A ideia inicial era essa, mas por conta da chuva e de toda... Hoje eu saí com alguma dificuldade para fazer isso. E aí o Espaço Pazarga foi, de fato, mais apropriado, né, para fazê-lo. E Bandeira falava, porque a Rua da União, aqui em Recife, ela fica próxima. Você atravessa um casarão, você já chega às margens mesmo do rio Capibaribe, né? E uma coisa que sempre me chamou a atenção nesse poema é essa expressão quando ele utiliza Capiberibe, Capibaribe. E eu nunca conseguia entender o porquê desse jogo, né, de palavras. E aí, eu acho que acertei quando comprei o Itinerário de Pazárgada, né, do Manuel Bandeira, porque aqui ele explica exatamente qual o motivo de ter utilizado essa expressão. E diz o seguinte: na evocação do Recife, as duas formas Capiberibe, Capibaribe têm dois motivos. Olha que fantástico. O primeiro foi um episódio que se passou comigo na classe de Geografia do Colégio Pedro II. Era nosso professor, o próprio diretor do colégio, José Veríssimo. Ótimo professor, diga-se de passagem, pois sempre nos ensinava em cima do mapa e de vara em punho. Certo dia, perguntou à classe: qual é o maior rio de Pernambuco? Não quis eu que ninguém se antecipasse na resposta e gritei imediatamente, no fundo da sala: Capibaribe. Capibaribe com A, como sempre tinha ouvido dizer no Recife. Fiquei perplexo quando o Veríssimo comentou, para grande divertimento da turma: bem se vê que o senhor é um pernambucano. Pronunciou pernambucano, abrindo bem o E. E corrigiu: Capiberibe. Meti a viola no saco. Mas na evocação, intenção que ficaria para sempre desconhecida se eu não a revelasse aqui. Todavia, outra intenção pus na repetição, intenção musical. Bandeira era além de escritor, músico, né? Ele fazia composições, inclusive, né? Todavia, outra intenção pus na repetição, intenção musical. Capiberibe, a primeira vez com E, e a segunda com A, me dava a impressão de um acidente, como se a palavra fosse uma frase melódica dita da segunda vez com bemol na terceira nota. De igual modo, em neologismo, o verso te adoro, Teodora, leva a mesma intenção, mais do que de jogo verbal. Então, eu achei fantástica essa explicação que o Bandeira dá, quando ele utiliza essas expressões, né, que até então eu desconhecia. Né, e aí, lendo aqui a biografia, que é o Itinerário de Pazárgada, ele revela o porquê dessa intenção.
né? Essa intenção poética, sobretudo, mas que traz um pouco da sua história também. Então, como se vê, a Evocação do Recife é um poema que não deixa de ser uma biografia parte, né? Uma pequena parte da biografia de Bandeira, porque revela os aspectos da sua infância e de uma Recife ali do início do século XX, não é? Onde ele viveu, e todas essas lembranças que ele carrega, né? Toda a expressão subjetiva, né? Ele consegue revelar as experiências de maneira tão fantástica, de maneira tão formidável, através das palavras, que encanta a todos. Então, professor, eu fico com essa apresentação, agradeço pela oportunidade e me sinto honrado em poder falar um pouco sobre Manuel Bandeira, aqui direto da cidade de Recife, para a disciplina Literatura e Cultura Brasileira 2. Muito obrigado a todos. Beleza, Carlos. Eu que agradeço. Eu acho que o Manuel Bandeira, mesmo para quem não é de Recife, né, ele fala assim muito esse sentimento ele consegue transmitir, né, da infância, né, da família, né? É muito bonito mesmo. É simples e bonito, né, ao mesmo tempo, né? E bom, eu conheço Recife, eu já fui uma vez para Recife, né? Mas eu não saberia como você falar a respeito do local, né? E gostei bastante da apresentação, né? E vou ver os vídeos. Gostei das fotos que você mandou também. E, bom, eu quero terminar a aula falando sobre o material que eu coloquei lá no Google Classroom, né? Para vocês terem conhecimento, né, do material. Deixa eu ver se... Bom, eu criei um tópico chamado Literatura Contemporânea, né? E na semana passada eu falei sobre o pós-modernismo, né? Então, tem um capítulo de um livro aqui do Terry Eagleton, que se chama Depois da Teoria, né? Porque ele tem um livro chamado Teoria da Literatura, uma Introdução. Mas também, assim, ele explica por que que ele tá falando, por que que o livro chama Depois da Teoria, como se a teoria entrasse em crise, né, com o pós-modernismo. E eu coloquei o capítulo 3, que chama O Caminho para o Pós-Modernismo, e esse capítulo ele tem, assim, ele pressupõe, né, um conhecimento de muita informação. Então eu procurei também explicar através de um esquema, né, que trata de outros assuntos relacionados com o pós-modernismo, que são os estudos culturais e a questão da identidade, né? A identidade e globalização, essas coisas. Eu coloquei um esquema também falando sobre a identidade cultural na pós-modernidade. E daí o vídeo, a explicação a partir desse esquema ficou bastante longa, né? Então eu dividi em 4 partes, né? E publiquei lá no YouTube, né? Isso é mais para conhecimento de vocês. Eu não preparei nenhuma atividade a respeito, né? Mas é mais para não ficar assim parando o conteúdo da disciplina, né? No século XX para avançar um pouco mais, né? Para chegar um pouco mais próximo da nossa época, né? Então, esse livro aqui, ó, que eu coloquei aqui, Ficção Brasileira Contemporânea,
ele ajuda, né, também a contemplar essa ideia, né, a contemplar a atualização, né, do programa da disciplina, especialmente no capítulo 1 aqui, se vocês quiserem ter uma noção do que foi produzido da, da, da época que a gente parou, né? A gente parou na Clarice Lispector no Guimarães Rosa. Do que veio depois disso, ele faz uma apresentação bem panorâmica, assim, até o século XX, a primeira década, né? Bom, a gente já está na segunda, né? Mas é assim que as coisas funcionam. O conhecimento ele é dinâmico, né? E e a gente não sempre tem que continuar estudando, né? E, e nunca vai conseguir dar conta de tudo, certo? Então a ideia aqui é chegar o mais próximo possível de uma coisa mais ampla. E daí eu coloquei aqui um vídeo que eu fiz no ano passado, falando de outros autores que eu incluí no programa da disciplina, certo? Então, eu peço que vocês deem uma olhada, né? E se isso ajudar a decidir, tem algum áudio aberto aí, se alguém puder fechar? Se isso servir como dica de leitura para vocês, seja para agora ou mais adiante, né? Então, tá valendo para mim, tá bom? Então, basicamente é isso, né? A disciplina acaba hoje, ficam pendentes algumas atividades, né? Que lá no cronograma vocês podem acompanhar, né? Fica pendente o quê? O romance de 30, né? Ou seja, Graciliano Ramos ou José Lins do Rego, depois João Cabral de Melo Neto, Guimarães Rosa e Clarice Lispector, tá bom? E daí a disciplina acaba hoje, mas vocês podem, sempre que tiverem dúvida, mandar mensagem, a gente não vai perder o contato, certo? E eu vou dando retorno a respeito das atividades que já foram feitas. Fala, Lucimari. Professor, essas atividades que tem para enviar, é só escrito ou pode mandar áudio? Pode mandar áudio, vídeo, pode ser escrito do jeito que achar melhor. Tá bom, obrigada. Uhum. É porque eu acho melhor fazer vídeo do que... Não, tranquilo. Inclusive, tá descrito nas propostas das atividades. Parece que eu vi, sim, mas eu não tinha certeza se era ou não. Não, então, tá tudo lá no Google Classroom, né? Mas qualquer dúvida, vocês vão mandando mensagem que eu vou respondendo, tá bom? Tá bom. Tá, então por hoje é só, né? Infelizmente a gente não teve nenhuma aula presencial, né? Mas eu espero que a gente possa voltar, talvez no segundo semestre, e possa ter algum contato pessoal, né? Não só assim pela internet. Tá bom? Ok, professor. Muito obrigada, viu, pelo estímulo, a leitura, pelo ensino, pelas experiências trocadas, pelos puxões de orelhas. Prometo que eu vou prestar mais atenção para análise formal. Mas, assim, temos muito a agradecer. A gente ficou no começo com um pouquinho de raiva do senhor, né? Claro, como todo aluno. Arranja a leitura, mas a gente realmente é muito grato, viu, pelo período de experiência, né? Ano que vem, se Deus quiser, estaremos todos lá, firmes e fortes. Não, talvez, né, pelo ritmo da vacinação, né? Pelo ritmo da vacinação, talvez ainda dê para voltar esse ano, eu não sei, né? Eu tenho essa esperança ainda, né? Mas eu que agradeço a participação de todos, né?
Eu sei que é difícil, assim, e a minha intenção não foi que vocês lessem todo aquele material, não, foi oferecer essa possibilidade para vocês escolherem também, né? Fala, Lucimari. É isso mesmo que eu ia falar, que a Andréia falou para o senhor. Muito obrigada pela disciplina. Já era para mim ter feito essa disciplina, sou uma remanescente. Eu não pude fazer com o professor Rony, né? Essa disciplina, ainda existiu o professor Rony na UEMS, porque eu tinha passado por um momento de cirurgia, né? Muito difícil. Mas estou concluindo, espero terminar concluindo esse ano. Quero agradecer tudo que o senhor nos passou. Os puxões de orelha é para a gente crescer academicamente. Quando eu entrei na universidade, falaram para mim assim: você não tem uma fala acadêmica, você não. Aí, quando o professor começa a te cobrar muito, você começa a se exigir também, né? Você fala assim: nossa, não estou. Né? E quando o senhor falou para mim que eu tinha melhorado muito, e lá no primeiro ano, segundo ano, o senhor deu uma disciplina para gente, para minha turma, e o senhor viu essa evolução, é muito gratificante, né? Por mais que eu ainda me sinta insegura em falar algumas coisas, mas muito obrigada por senhor compartilhar o seu conhecimento, que foi muito valioso e que eu vou levar para a minha vida toda, e muito obrigada por tudo que o senhor disponibilizou para a gente, porque quando for para a sala de aula, eu pretendo dar literatura aos meus alunos, por mais que tentam tirar isso deles. E esse material vai ser muito valioso. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, Lucimari. E fala, Carlos. Professor, hoje aconteceu um fato curioso em minhas andanças pela cidade do Recife. Uma pessoa, um morador de rua, inclusive, ele passou e perguntou se poderia fazer um desenho, qualquer desenho que eu quisesse, de uma fotografia ou até uma caricatura minha. E eu, naquele momento, né, fui pego de surpresa ali, disse, faça aí o trabalho, vamos ver como é que vai ficar. Eu já sabia que não ficaria muito, muito bom, né? Dada a ser desprovido de beleza, né? Mas tudo bem. E aí o rapaz começou a fazer um desenho, e ele fez esse desenho. Não se parece muito comigo, não, mas ele tentou, se esforçou aqui para tentar deixar, ao menos, né, próximo. E ele deixou uma mensagem nesse desenho. Ele deixou uma mensagem que diz o seguinte, e é com essa mensagem que eu queria encerrar a minha participação, né, nessa aula, dizendo o seguinte, de Magno Santos para Carlos Manuel, e ele diz: a vida se classifica por uma base singela. Quanto mais útil, mais rica. Quanto mais simples, mais bela. Ele disse que não é de autoria dele, né? Mas deixou aqui registrado e eu vou guardar com muito carinho. Obrigado, professor. Legal, Carlos. Obrigado. Se você puder escanear ou tirar uma foto e mandar para a gente, também é legal, para a gente conseguir ver melhor o desenho. Então tá, mais Vou me arriscar, vou me arriscar. Mais alguma coisa que alguém queira falar? Então eu vou parar a gravação, né? E daí eu vou subir o vídeo assim que possível, né? Cortando os trechos que teve falha técnica. E a gente vai se falando aí, porque ainda tem algumas coisas pendentes, né? Mas a gente vai entrar no recesso agora, então bom descanso a todos e até breve, então.